Bom dia a quem nos ouça, a quem nos vê, que esta comunicação salutar chegue a vossos corações e a vossas mentes, pois o ser encarnado é um ser racional pensante, para que se equilibre o emocional e os teores da razão. Assim, o equilíbrio do espírito se faz perante a ponderação do equilíbrio matéria-energia. Irmãos universais, temos falado muito sobre um grande apagão, o apagão que recairá sobre a Terra terrena, alguns pontos mais, outros pontos menos, mas necessário a todos. Vejam como sendo uma filtragem, não como um momento de misericórdia, não como um momento de caos, não como um momento de confusão. A confusão se instaura pela ignorância, pelo baixo conhecimento, pelas baixas vibrações, sendo que a obrigação de cada um de vós já tem sido dada há muito, muito tempo. Orar, vigiar, fazer aquilo necessário ao próximo para consigo mesmo. Assim, irmãos universais, terrenos e de outros planetas, não só aqui haverá o apagão, assim como em outros mundos, toda a Terra sentirá, toda a Terra presente, em que estão presentes os filhos do universo. Assim, preparem-se, não materialmente muito falando, pois nada desaparecerá, nada faltará. Apenas aquilo que é momentâneo, que possa servir como reflexão, uma reflexão tão necessária quanto foi a reflexão sobre a vida, sobre a morte, naqueles momentos da terrível doença que se instaurou por alguns instantes, que não foram infinitos, foi algo passageiro, mas necessário a toda essa crosta terrestre. Muitos que não sabiam, ignoravam, desconheciam ou não queriam, procuraram o saber espiritual, procuraram se elevar. Muitas vezes, o choque é necessário para que bases estreitas se reorganizem em cada ser humano, em cada pessoa, em cada ser, que possa voltar à sua racionalidade e espiritualidade necessária para que se possa conviver em paz consigo mesmo. Não é a paz com outros, é a paz dentro de vós. O equilíbrio espiritual, a necessidade que a carne deve sentir, ao verdadeiro alimento que deve ser entregue a todos vós, por todos vós. É o alimento que nutre o espírito, o alimento que nutre cada um de vós pela sua própria fé. Um equilíbrio necessário que só é trazido muitas vezes sob forte tensão. Mas não se preocupem, tudo se resolve como sempre tudo se resolveu. Seres já encarnados, dotados de vasta inteligência e racionalidade, já sabem o que fazer e como se pronunciar. É um momento instantâneo, mas necessário, como já falamos. Fico aqui, deixando a vós as energias necessárias e as vibrações intencionais para que possam seguir seus passos terrestres.
Fiquem com as bênçãos do universo e a energia universal. Graças a Deus. Bom dia, caríssimos. Na paz de nosso Senhor Jesus, nosso irmão maior. Caríssimos, tanto se fala em oração, em prestar contas antes do juízo final, apocalíptico, que se passa na cabeça de muitos. Muitas vezes é uma autoflagelação, um socorro escravatório que fica na cabeça de cada um de vós, aqueles mais sofredores e culposos inconscientemente. Não deve ser assim. Orai e vigiai a todo momento. O orar pela fé simplesmente é que se recorre desde quando vós estivéis conscientes na terra. Assim sua caminhada serena, tranquila e persistente nos seus objetivos que caminham por esse solo sagrado. Caríssimos, a oração é o refúgio dos seus males, das suas tensões, dos seus anseios. Não só apenas das tristezas, das maledicências, mas sim é um momento de aptidão, um momento de alegria, um momento em de dar glória a tudo que tens conseguido pelo seu próprio esforço ou pela ajuda daqueles já desencarnados. A oração não é aquilo que afasta os maus espíritos, mas aquilo que agradece aos bons por estarem contigo. Os maus espíritos assim relatados, descritos e falados, não são maus muitas vezes porque eles querem, mas sim pela ignorância que eles mesmos trazem. E que essa ignorância não seja lastrada em vós, que ainda tens aí um caminho a ser guiado pela frente na sua caminhada encarnatória. Por isso a oração é um momento reflexivo, não é apenas um momento da bênção, de lá para cá, é um momento daqui para lá, onde a sua energia revigorada vai atrair situações e entes afins. Assim, cada oração dita com fé necessária trará o remédio para cada ferida que você considera aberta. Orai, vigiai e segue teu caminho. Hosana nas alturas. O Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 8º, a pergunta é de número 419. Por que a mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surge ao mesmo tempo em vários pontos? Resposta dos Espíritos. Já dissemos que durante o sono, os espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem julga ter inventado. Assim, muitos podem descobrir a mesma coisa ao mesmo tempo. Quando dizeis que uma ideia está no ar, fazeis uso de uma figura de linguagem mais exata do que supondes. Cada um contribui, sem o suspeitar, para propagá-lo. Assim, muitas vezes, o nosso próprio espírito revela a outros espíritos, sem que saibamos, o que constitui objeto de nossas preocupações durante a vigília. Às vezes a gente pensa, né? Porque só tem um espírito que está comigo, né? Só tem espíritos lá no cemitério, só tem espíritos
ruim no centro de Macumba. Não, né? Os espíritos, assim, é uma rede, como se fosse uma cidade, né? Vamos pegar aqui São Paulo, que é o que a gente tem, né? São Paulo tem de tudo. Tem pessoas boas, pessoas negativas, tem pessoas positivas, tem pessoas honestas, não tão honestas, né? Tem pessoas que esperam oportunidade, tem pessoas que estão indo atrás de oportunidade, tem pessoas que não estão nem aí, largadas, que não querem nada. Quer dizer, são espíritos encarnados, né? Por estarem desencarnados, vocês acham que seria diferente? Pois é, esse povoamento de espíritos, vamos dizer assim, né? Esse loteamento de espíritos é igual, não muda nada, né? Existem espíritos ruins, tem os preguiçosos, tem aqueles trabalhadores, né? Tem aqueles cumpridores de missões. É que no outro plano, nessa outra dimensão, existem outras funções, existem outras ações que nós desconhecemos, né? Que nós não conseguimos explicar com palavras, né? Já foi tentado ser mostrado isso, descrito em filmes, livros, né? Mas nada que venha, que consiga a nossa pequena mente, né? Discernir, né? Ou digerir, ou tentar explicar certas posições, certas ações do que acontece na outra dimensão. Mas existe, né? Tanto que existe, como está falando aqui, né? Quantas vezes a gente já sonhou, né, com alguém, alguma coisa, e no outro dia, ou depois de alguns dias, enfim, aquilo aconteceu, ou aquela pessoa apareceu, ou você teve uma notícia daquela pessoa, ou você soube de alguma outra coisa. Às vezes você nem lembra do sonho, né? Mas acha algo familiar. Aí você fala, nossa, bem que eu estava pensando na pessoa, bem que eu estava sentindo alguma coisa relacionada àquilo. Não, muitas vezes você já tinha sonhado, é que você esqueceu, né? E quando a gente acorda, começa as tribulações do dia a dia, a gente até esquece daquilo que nós sonhamos. Ou nós somos dotados, né, também do esquecimento, né? Quando a gente acorda, a gente esquece daquilo que sonhou, mas fica lá atrás, né, no subconsciente, para quando precisar na necessidade, aquela informação vem à tona. Mesmo que você não saiba na íntegra, mas você suspeita que já, nossa, parece que alguma coisa me falava sobre isso. Quer dizer, não é o espírito, muitas vezes, que está do teu lado ali soprando no seu ouvido, né? É aquilo que você sonhou. E quando a gente vai dormir, por isso que é importante a gente fazer uma oração antes de dormir, né? Se resguardar, sentir a presença do anjo da guarda, trazer ele para junto da gente, porque a gente sai do corpo, né? O espírito, ele aproveita esse momento para fazer com que o corpo, com que a parte, né, encarnatória, a parte da carne, da matéria, se reenergize, né? Esse organismo consiga voltar, né, a recarregar as suas baterias, vamos dizer assim, que o organismo todo, né, descanse e consiga produzir a energia necessária para quando acordar. Enquanto ele fica ali, aquela máquina fica ali descansando, né, ali se auto-trabalhando ali, né, o espírito, muitas vezes ele sai, né, sai para passear? Não, ele sai para trabalhar. Muitas vezes ele sai para fazer o que ele tem que fazer, né? Ele não fica ali do lado assim esperando, né? Então, muitas vezes ele encontra com outros espíritos, depende de cada pessoa, né? Isso tem a literatura que é vasta sobre isso, vocês podem procurar. Hoje tem o YouTube também com milhares de informações sobre isso. Depende também das suas reencarnações, né, que você já teve,
Às vezes você encontra um outro espírito, tem que resolver as pendengas aí, né, do passado, com outros espíritos, tem que ajudar em resgate, se você for autorizado, se você estiver nessa linha, né, socorrer acidentados, socorrer pessoas que estão desencarnando, né, dar um direcionamento. Nossa, assim, são inúmeras as atividades de que desse momento, né, que a gente se deita, mas o espírito se levanta, né? Então, surge ao mesmo tempo em vários pontos, né? Pois é, então, muitas vezes você está aqui, daqui a pouco existem os portais, né? Que você pode estar em outro ponto, tá? Porque são energias, você pode deixar um pouco da energia aqui para trabalhar um pouco aqui, um pouco mais um pouco da outra energia aqui, aí depende de cada um, né? Do seu estágio evolucional em espírito, estou falando, né? Para que essa pessoa consiga trabalhar em vários pontos, com várias pessoas ao mesmo tempo. Isso existe, já é escrito, existem várias literaturas sobre isso, né? E não só os espíritos desses encarnados, né, que se encontram, se interagem, mas os pensamentos, né, de outras pessoas, né, de outros seres, de outros mundos também que se interconectam, né, e tem aí um intercâmbio, vamos dizer assim, né, entre aspas, que acontece também com aquelas pessoas, lógico, que estão preparadas, estão já evoluídas a esse ponto de terem essa permissão, de terem essa intersecção, né, com essas outras energias. Então, existe sim muito disso. Tanto é que quando muitas vezes uma pessoa, às vezes até você que está assistindo agora aí já não falou isso, né? Nossa, parece que eu não dormi nada essa noite, eu acordei cansado. Ué, mas a noite não foi feita para descansar? Você não estava dormindo, olho fechado, deitado? Como é que você conseguiu acordar cansado, né? É porque você trabalhou, né? Muito. Só por isso que acabei de falar, né? Tem que ter um preparo antes de dormir, né? Tem que ter uma oração, tem que levar o pensamento a Deus, a Jesus, mentaliza a Mãe Maria, né? Nossa Senhora Aparecida, aquele seu anjo da guarda, aquele santo que você gosta, né? Ou simplesmente respire fundo, tira tudo da cabeça, veja uma folha em branco na sua frente, né? Respire, coloque uma musiquinha bem suave de fundo, se for o caso, né? Nada de ficar mexendo em celular, livro, não sei o que. Não, a mente tem que estar tranquila, tem que estar como se fosse uma folha de sulfite em branco, assim, na sua frente, né? Sem nada, porque ali é o momento que você vai restabelecer suas energias, você vai precisar das suas energias, né, reais, vamos dizer assim, porque você muitas vezes vai sair para trabalhar e não pode se cansar, né? O espírito preparado, ele não se cansa, né? Ao contrário, muitos querem mais, mas por estarem assim numa atividade gloriosa, por estarem numa atividade que ele gosta, né? Então, é necessária essa preparação para que nós possamos ter uma bela noite de sono e descansar. Tanto o espírito, mesmo que ele esteja trabalhando, como a matéria, que é necessária à sua revigoração. Graças a Deus. Os abraços da Legionária de Maria, o carinho do espiritual. Glória a Maria e suas irmãs, missionárias da fé no caminho cristão. Glória ao Altíssimo, glória a Maria, glória missionárias da causa cristã.
Glória a Maria, glória Santíssima. Graças a Deus. Ô tia, meus filhos, eu, Pedro Vez, fazer presente nessa casa Nosso Senhor Jesus. Oh, meus filhos, tantas dúvidas, tanto perrengue nessas cabeças de vocês. Vocês têm que saber que vocês têm dentro de vocês um negócio chamado fé. Vocês têm que, de uma vez por todas, meus filhos, acreditar na sua fé, acreditar no poder da oração e se agarrar na sua oração. Acreditar que do teu lado tem teu anjinho da guarda, que nunca te abandonou, tá ali esperando. Esperando o quê? Você rezar. Muitas vezes, filho, vocês precisam de reza. Vocês não precisam de dinheiro, vocês não precisam de um amor, vocês não precisam de uma viagem. Vocês precisam da restauração da fé de vocês. Vocês precisam acreditar nas orações. Vocês precisam voltar a acreditar que vocês andam em boa companhia espiritual. Muitas vezes, filhos, essa baixa energia, essa depressão, essa tristeza, é a farta do que farta em você mesmo, que é um pouco do seu juízo, que é um pouco do seu raciocínio, que é um pouco da sua autoestima, que ninguém vai levantar por você. Os outros podem até vir falar as palavras bonitas, mas é você que tem que se levantar. É você que tem que mover as pernas, ninguém vai andar por você. É as tuas pernas que vai levar você longe. É teus pés que pode até doer, porque a caminhada não precisa ser na grama. Mesmo assim, na grama tem os espinhos da planta, tem os formigueiros, tem as pedrinhas que machucam. É assim a caminhada do descanso. E assim a caminhada dos seis. Tem que levantar. Vocês têm medo. Não é preguiça, é medo. Vocês têm medo de caminhar, de seguir para frente, de saber o que pode encontrar e não agradar vocês. Mas não é questão de agrado, é questão de necessidade. É questão de seguir em frente e pegar o que é teu lá na frente. E enquanto vai seguindo, durante o caminho, tem uns outros pertences que você vai arranjar aqui e ali, para ir dissolvendo, para ir se resolvendo, para ir solucionando. Porque é o caminho, é um processo de aprendizado. É um aprendizado que muitas vezes não se acontece sozinho, vai sempre acompanhado com outros que também estão nesse mesmo processo de aprendizado e mesmo processo de caminhada. Às vezes você foi excluído para você andar junto com os outros, assim como outros foram excluídos para andar junto com você. Mas não para um amparar o outro, mas um para complementar o outro. E aí o entendimento tem que ser feito. As necessidades de cada um é de cada um. Vocês vão andar junto para poder ter mais força, porque muitas vezes você está tão baqueado que não consegue andar sozinho, filhos. Olha, vocês prestem atenção na sua volta. Vocês descartam aquilo que vocês achar que não é bom. Tem que descartar. Não pode ficar carregando o lixo para cima e para baixo. O lixo tem que ser jogado no lixo, porque não precisa mais daquilo. Não é assim, meus filhos? Aí você agarra naquilo que você vai precisar, que você sabe que você vai usar na ferramenta certa, naquilo que vai dar consistência para você. É isso que vocês devem fazer, para poder seguir em frente, com o peito aberto, cabeça erguida, e oração sempre em Nosso Senhor Jesus e o nosso Pai Eterno. Vocês ficam tudo com Nosso Senhor Jesus e as bênçãos do Pai. Graças a Deus, meus filhos. Graças a Deus.